Estamos sozinhos no universo, vovô? Sim, Mas não tem mais ninguém, então? sim, mas também estão sozinhos. Já faz quase 60 anos que os radiotelescópios afiliados ao SETI, o Programa de Busca por Inteligência Extraterrestre, apontam suas antenas para o céu, desdobrando suas imensas orelhas em busca de um sinal, de um pulso que denunciasse a presença de outra forma de inteligência além da nossa em algum lugar do cosmos. E depois de observar milhares de estrelas, passar milhares de horas coletando sinais, é preciso admitir que, até agora, continua tudo em silêncio absoluto. E esse grande silêncio de outras inteligências é, para muitos de nós, incômodo e levanta muitas questões. Se a nossa galáxia é tão vasta e contém centenas de milhões de planetas potencialmente habitáveis, como as observações parecem sugerir, como explicar que ainda nunca captamos sinais extraterrestres? Hoje, vamos explorar os eventos mais bizarros que já ouvimos ao observar o cosmos. E nos questionar se não estamos ouvindo no lugar errado antes de avaliarmos os programas de escuta que tentam ler nas entrelinhas das frequências. Para avaliar se esse silêncio não é só fruto da nossa ignorância, causado por uma língua extraterrestre despercebida pelos radares. Porque vocês vão ver que algumas campanhas de escuta registraram coisas surpreendentes, sinais enigmáticos que quase sempre se repetiram, revelando serem fenômenos físicos exóticos e até então desconhecidos, ou tiveram sua origem em eventos que acontecem na Terra, às vezes na sala ao lado. O que vocês estão ouvindo é uma transcrição em som de um sinal luminoso extremamente energético, atravessando a escuridão do espaço com a regularidade de um metrônomo cósmico, que foi detectado em 1967. Esse estranho sinal extremamente regular, que nos chegava na forma de curtos impulsos de rádio, atingindo as antenas dos nossos radiotelescópios a cada exatamente 1,337 segundos, não se parecia com absolutamente nada conhecido quando foi detectado pela primeira vez. Logo após essa descoberta, houve uma certa hesitação na comunidade científica, e uma das hipóteses seriamente consideradas para explicar a origem dessas estranhas pulsações regulares sugeria que esse sinal tinha origem em uma poderosa tecnologia extraterrestre. E então, nos meses seguintes à detecção do sinal que foi batizado de LGM1, sigla para Pequeno Homem Verde, muitos feixes de rádio semelhantes começaram a ser descobertos em outras regiões do céu. Sinais tão regulares quanto o LGM1, mas com pulsações diferentes. A dúvida acabou. Descobrimos um fenômeno natural surpreendente até então desconhecido por nós. Esses estranhos feixes não são emitidos por civilizações extraterrestres tentando se comunicar conosco, mas por astros dos mais bizarros que chamamos de pulsares. Estrelas de nêutrons em rotação rápida, produzidas pelo colapso de estrelas gigantes e que, como faróis cósmicos, podem girar centenas de vezes sobre si mesmas por segundo. Ao varrerem a escuridão com seus feixes, fazem-na piscar sempre que cruzam a linha de visão da Terra. Hoje, pouco mais de 2.000 desses astros de espantosa regularidade foram descobertos em nossa vizinhança galáctica. Nas décadas após a descoberta dos pulsares, outras detecções de fenômenos físicos exóticos, até então desconhecidos, geraram dúvidas por um tempo. A mais surpreendente dessas descobertas ocorreu em meados dos anos 2000, quando, na Austrália, ao analisar os dados captados pelo gigantesco radiotelescópio de Parkes, foi constatada a presença de um sinal muito curto vindo do espaço distante, 100 vezes mais forte que o ruído de fundo cósmico. Um sinal emitido por uma fonte cujo diâmetro pode ser estimado em 1/4 do diâmetro do nosso planeta. Diante dessa descoberta surpreendente, radiotelescópios de todo o mundo também começam a buscar esses estranhos rajadas. Mas o céu permanece desesperadamente silencioso para todos. Até que uma detecção acontece novamente. Desta vez, o sinal não tem sua origem de uma região específica do céu, mas parece vir de quase todo o firmamento, como se viesse da própria Terra.
E algo extremamente curioso, o radiotelescópio de Parkes é novamente o único a detectá-lo. Em 2010, nada menos que 16 dessas estranhas rajadas se manifestam no observatório de Parkes e em nenhum outro lugar. Quase todos têm certeza de que a antena do observatório australiano apresenta um grande problema. E então, 2 anos depois, do outro lado do mundo, em Porto Rico, o radiotelescópio do Observatório de Arecibo detecta, por sua vez, um poderoso sinal de rádio com uma assinatura semelhante. E, ao longo dos anos seguintes, uma série de outros sinais da mesma natureza serão detectados por outros radiotelescópios ao redor do mundo. E, com exceção daqueles captados pelo Observatório de Parkes durante os anos 2010, todas essas rajadas rápidas de rádio vêm de galáxias distantes. Tínhamos acabado de descobrir um novo fenômeno físico, extremamente frequente em escala universal. Considerando todos os sinais que normalmente passam despercebidos, estima-se que quase 10.000 ocorram diariamente no cosmos. E a menos que consideremos que, em todo o universo, civilizações extraterrestres extremamente avançadas estejam emitindo exatamente o mesmo tipo de sinal. Provavelmente, identificamos um novo fenômeno muito energético nos ambientes turbulentos dos centros galácticos. Embora a origem dessas rajadas rápidas de rádio seja debatida, acredita-se que envolvem a transformação de pulsares em buracos negros ou o colapso de um novo tipo de estrela. Quanto aos sinais, que parecem vir de uma grande parte do céu ao mesmo tempo e que foram detectados várias vezes apenas na Austrália. Após a investigação detalhada das equipes do laboratório, finalmente descobrimos toda a verdade sobre a história. Todos os sinais detectados durante os anos 2010 pelo radiotelescópio de Parkes não vinham dos confins do universo, mas sim da sala ao lado. Todos apareciam durante a semana e no horário comercial. O culpado foi encontrado. Era um forno de micro-ondas usado pelo pessoal, e dele escapava sinal toda vez que alguém o abria antes do fim do temporizador. Algumas micro-ondas residuais, cuja presença iria perturbar a sensibilidade impressionante do radiotelescópio, criando um sinal em parte semelhante aos produzidos por fenômenos poderosos que ocorrem do outro lado do universo. Os pesquisadores australianos foram, de certa forma, enganados pela sensibilidade de suas máquinas. Ao explorar a intensa sinfonia de ondas eletromagnéticas vindas dos confins do cosmos, descobrimos uma quantidade de fenômenos exóticos, identificamos pulsos de estrelas moribundas e, às vezes, de forma muito mais rara, registramos sinais cuja compreensão e origem ainda nos escapam. Sinais difíceis de associar a fenômenos físicos específicos, cuja melodia estranha se destaca do ruído cósmico e por um instante sugere: vocês não estão sozinhos. Nós estamos aqui. Esse é o caso daquele que continua sendo, até hoje, o mais enigmático de todos. O sinal WOW, que recebeu esse nome porque a pessoa responsável por analisar os dados coletados pelo radiotelescópio que o captou ficou tão impressionada com sua intensidade e clareza que circulou essa aparente anomalia nos registros e escreveu um simples WOW ao lado. Se esse poderoso e incomum sinal de rádio foi detectado em 15 de agosto de 1977 na direção da constelação de Sagitário e causou tanto impacto em sua época, é porque ele foi emitido em uma faixa de frequência próxima do que chamamos de buraco d'água. Uma faixa de frequências na qual as transmissões são proibidas em nosso planeta, pois é ali que reside a assinatura espectral da água, e nos parece mais lógico ouvir e emitir quando estamos em busca de civilizações extraterrestres. O principal problema com o sinal WOW é que ele foi observado por apenas 72 segundos exatamente, porque o radiotelescópio que o detectou dependia apenas da rotação da Terra para varrer o céu. E quando voltamos a observar a região da constelação de Sagitário, de onde o sinal veio, ele já não estava mais lá. E apesar das dezenas de horas gastas por vários radiotelescópios ao redor do mundo, ouvindo e examinando a região do céu de onde o sinal WOW nos chegou, esse longo sinal singular nunca mais foi detectado.
Para explicar sua origem, várias hipóteses foram exploradas, entre as quais encontramos possíveis fontes artificiais vindas do nosso planeta e que se refletiram no espaço, sobre detritos à deriva, a interferência de um cometa ou ainda a presença de nuvens, gás e poeira, assim como muitas outras fontes naturais exóticas. Por mais atraentes que sejam, nenhuma dessas explicações pôde ser confirmada com certeza, e o sinal UAU continua até hoje sendo o mais misterioso já registrado. Um sinal misterioso, nunca repetido em 60 anos de observação e sem dados suficientes para avaliarmos, é realmente uma descoberta um pouco fraca. E mesmo que alguns imaginem que o sinal UAU possa ser um fragmento de comunicação perdido, um pedaço de mensagem que não era destinado a nós, o fato é que, com apenas isso em mãos, não vamos muito longe. E é aí que a coisa fica interessante, porque frustrados por esse grande silêncio, começamos a nos perguntar se não estamos ouvindo do jeito errado. Vocês verão que a ideia é fascinante e um tanto perturbadora. Tendemos a pensar que, para se comunicar com as estrelas, faz todo sentido usar padrões repetitivos e construir sinais usando estruturas matemáticas, para se diferenciar das emissões vindas de fenômenos naturais que preenchem o céu. A ideia é a seguinte: seja você um humano na Terra, uma entidade extraterrestre em um planeta localizado na nebulosa de Órion, ou uma forma de vida baseada na química do silício em outro sistema estelar distante. Desde que você esteja interessado nas coisas ao seu redor e tente entendê-las, em algum momento a matemática e a geometria devem aparecer para você. Todo espírito que busca compreender as leis da natureza deveria, em algum momento, chegar à ideia de círculo e acabar descobrindo o número π, pois ele existe potencialmente nas relações geométricas. E não importa a natureza e a cultura da inteligência que a gera, ou a região do cosmos onde essa ideia aparece, uma forma como a esfera permanece a mesma em todo o universo. Em resumo, a matemática ultrapassaria barreiras culturais e biológicas, servindo como linguagem universal para comunicação e expressão. Portanto, é lógico que há décadas procuramos sinais com esse tipo de padrão. Só que, em quase 6 décadas, ouvimos apenas uma pequena proporção dos sinais eletromagnéticos que nos chegam. Aqueles pelos quais parece ser mais eficaz passar para se comunicar entre as estrelas. Porque sua frequência permite atravessar o meio interestelar sem ser alterada. Ou talvez os extraterrestres não sejam mudos, mas inaudíveis, e esse silêncio ensurdecedor seria apenas aparente. Esse ruído branco, sem padrão específico que percebemos, pode estar cheio de linguagem esperando para ser decifrada. Se comunicando por frequências ou meios que não imaginávamos. Foi justamente para começarmos a ouvir coisas às quais antes dávamos pouca importância que foi criado, em 2015, o Breakthrough Listen, o projeto mais ambicioso e completo já lançado na busca por vida inteligente extraterrestre. Esse programa destina milhares de horas de escuta ao radiotelescópio e cobre 10 vezes mais céu que todas as pesquisas anteriores. Ouve os sussurros que vêm do cosmos, para tentar detectar mensagens estruturadas, com padrões lógicos e recorrentes, nas faixas de ondas que parecem mais adequadas para a comunicação. Mas também escaneia o céu naquelas que pareceriam absurdas de se usar, ao mesmo tempo em que se interessa pelo que, à primeira vista, parece ser apenas ruído branco ambiente. O Breakthrough Listen busca tomar distância. Ele se interessa por um nível de detalhe mais amplo do que aquele com que geralmente estudamos o cosmos, com a esperança de que tenhamos sido, de certa forma, como um antropólogo estudando uma parede de muito perto, incapaz de perceber as enormes gravuras que a cobriam ao redor. Assim, este projeto escuta as frequências de rádio ampliadas do que chamamos de zona silenciosa, ou seja, a parte do espectro onde as ondas não são obscurecidas por aquelas emitidas por fenômenos astrofísicos, mas também as frequências consideradas sem interesse. E, ao mesmo tempo, reúne grande poder de processamento para lidar com vastos dados acumulados em décadas de observação das estrelas e até analisa estudos de ondas gravitacionais. Cada vez, a ideia é tentar descobrir, com a abordagem mais aberta possível, eventuais anomalias,
padrões ocultos que possam ter nos escapado e que poderiam revelar a presença de inteligências extraterrestres. O Breakthrough Listen foca na escuta de 1 milhão de estrelas próximas e das regiões centrais em observações puras. De uma centena de galáxias, anãs brancas, cerca de 20 estrelas de nêutrons, buracos negros e estrelas enigmáticas com variações estranhas de luminosidade, cujo comportamento ainda é pouco compreendido e talvez explicado por esferas de Dyson em órbita. Essas megaestruturas extraterrestres que permitiriam recuperar quase toda a energia das estrelas ao ocultá-las. Enfim, é muito rico e todos os dados estão disponíveis ao público. Se interessar, deixe o link abaixo do vídeo. Então, a pergunta que não quer calar é: o que a gente encontrou? Bem, eles acabaram de publicar a primeira série de resultados e, no geral, não encontramos nada. 11 eventos ultrapassam o limite de significância, mas todos são compatíveis com interferências de radiofrequência. Há também 15 explosões de rádio vindas de uma galáxia anã a cerca de 3 bilhões de anos-luz e que são provavelmente um fenômeno ainda não compreendido. O grande silêncio continua. Nem um único sussurro de tecnologia extraterrestre foi detectado até agora. Para explicar isso, há apenas 3 possibilidades. Ou as formas de vida inteligentes são tão raras e distantes umas das outras no espaço e no tempo que não há nenhuma detectável por perto. Ou elas existem, mas por várias razões que já detalhei longamente neste vídeo, elas não desejam ou não são capazes de se comunicar conosco. Ou ainda estamos ouvindo no lugar errado, e as 3 possibilidades são tão vertiginosas umas quanto as outras. Preciso compartilhar algo que me perturbou muito ao escrever este vídeo. Os radiotelescópios mais potentes que temos atualmente são sensíveis o suficiente para detectar níveis de transmissão de rádio emitidos por um transmissor com a mesma potência de um radar de avião militar em um raio de algumas centenas de anos-luz de nós. Ora, um volume de espaço assim contém várias dezenas de milhares de estrelas. Portanto, é razoável supor que não exista civilização tecnologicamente avançada e disposta a se comunicar em algumas centenas de anos-luz daqui. É grande. Então, claro, sempre podemos imaginar que eles só usam canais de comunicação para os quais somos tecnicamente surdos. Que eles tentem abrir um diálogo usando ondas gravitacionais, essas ondulações do espaço-tempo que se propagam pelo universo quase sem serem perturbadas por obstáculos. Mas exigem enormes quantidades de energia para serem criadas em larga escala e infraestrutura avançada para serem detectadas. Talvez prefiram o silêncio, aguardando que quebremos primeiro o gelo que nos separa. E se até agora todas as mensagens que enviamos para o cosmos ficaram sem resposta, é simplesmente porque o espaço é tão vasto que a maioria delas ainda não chegou ao destino. Se isso te interessa, eu explico em detalhes a estranheza de todos os sinais que já enviamos em um vídeo que está bem aqui. Mas acima de tudo, há uma ideia que eu gosto muito. Suponha que em breve o Breakthrough Listen detecte um sinal estruturado e repetitivo tão particular e rico que não deixe dúvidas. Não há dúvida de que apenas uma inteligência extraterrestre poderia criá-lo, mas essa mensagem não foi feita para ser decifrada. Pode ser só uma transmissão de rádio qualquer que interceptamos, um programa de culinária, um filme adulto alienígena, um manual para fabricar um planeta, não importa, seríamos incapazes de entender. Quando pensamos que, na Terra, os hieróglifos ficaram incompreendidos por quase 1400 anos, até que a descoberta da Pedra de Roseta, que continha traduções em várias línguas, permitiu que fossem decifrados, sendo que esses foram criados por membros da nossa própria espécie, e que ainda hoje existem línguas como o Linear A ou aquelas presentes no disco de Festo, que ainda não foram decifradas. A gente pensa que compreender uma mensagem extraterrestre, que não foi criada para ser entendida por outra espécie, pode representar um desafio intransponível. Ainda assim, esse palavreado seria a mensagem mais incrível de todas.
Porque não importa se for uma aula de yoga, uma receita de culinária extraterrestre ou uma tecnologia para viajar pelo espaço, o importante seria a existência dessa mensagem que viria sussurrar para nós: vocês não estão sozinhos nesse imenso oceano de silêncio. Enquanto isso, só podemos fazer suposições. Entre as hipóteses do paradoxo de Fermi sobre esse grande silêncio, quero compartilhar uma das minhas favoritas. Talvez não seja ausência, mas um convite para refletirmos sobre nossa própria existência. A ideia é que civilizações extraterrestres mais avançadas do que a nossa poderiam escolher deliberadamente permanecer em silêncio, tendo já visto centenas de civilizações semelhantes à nossa surgirem e desaparecerem. Elas observariam nossa agitação humana, esperando que alcancemos uma maturidade tecnológica, ética ou filosófica antes de romperem o silêncio. Como um adulto permitindo que a criança explore para descobrir e compreender o mundo ao seu redor por si só. Assim, o grande silêncio seria uma presença latente, sombra dos que se recusam a falar conosco até atingirmos certa maturidade. Enfim, tentar identificar no ruído de fundo das estrelas possíveis emissões que atestem inteligências extraterrestres não é simplesmente uma aventura técnica ou científica. É uma verdadeira viagem interior em direção aos nossos próprios limites, aos nossos preconceitos, aos nossos sonhos e aos nossos medos, que nos obriga a considerar o outro no sentido mais profundo do termo. Essa busca é tanto por respostas imediatas, quanto um convite para fazermos as perguntas certas sobre nosso lugar em um universo que nos ultrapassa. Assim, esse silêncio é como uma página em branco. E eu me permito interromper meu eu do passado para lembrar vocês que lancei uma sede que fala sobre o paradoxo de Fermi e a hipótese extraterrestre. Estou muito satisfeito com ela. Recomendo conferir se passar por uma livraria.